Bom dia, muito bom dia. Está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Muita notícia: Venezuela, queda do avião em Ubatuba, enfim, os jornais hoje estão lotados de notícias altamente polêmicas. Todos os grandes jornais brasileiros, eu estou chamando de grandes jornais, Folha, Estado, Globo, Valor, me perdoem os jornais mineiros e gaúchos, que também são importantes, e alguns outros jornais que se acreditam sejam menores, mas que são muito bem elaborados e importantes. Eu quero mostrar, vou tentar durante este ano mostrar outros jornais, por exemplo, o Correio Brasiliense e tudo. Mas está aqui o Globo. Vamos começar com o Globo, com a queda do avião em Ubatuba. Olha aqui. Numa sequência de cenas impactantes, um avião de pequeno porte de Goiás atravessou a pista do aeroporto de Ubatuba, cruzou uma avenida movimentada em chamas e explodiu em praia de região povoada da cidade. O piloto morreu e os 4 passageiros da família da dona da aeronave sobreviveram em estado de saúde estável. Causas do acidente são apuradas e suspeita que o piloto não conseguiu arremeter. Olha, aqui é no comecinho onde acaba a areia e começa o mar. Desculpe o geógrafo se isso não está correto. Está aqui a foto, né? Tudo foi filmado, fotografado. Olha o avião explodindo aqui, o Estadão. E a Folha dá uma foto também mostrando essa situação vista do mar. Olha a pista aqui. Eu pensei que a pista não fosse asfaltada, eu que conheço esse aeroporto, mas nunca viajei através dele, mas a pista é asfaltada. Quais são as suspeitas? O que aconteceu? Primeiro, chovia muito. Segundo, naquele sentido, no sentido da cabeça de uma parte da pista em direção à praia, que foi o sentido que o avião desceu, havia uma metragem muito menor do que a metragem que esse avião necessita para descer. Será que o piloto estava informado disso? Ele teria que ter consultado um site que tem essas observações. Se ele descesse do sentido praia para montanha, ele teria a possibilidade de usar a pista inteira. Então, a impressão que se tem é que ele tentou descer, percebeu que a pista estava mais curta, viu que não ia dar e tentou arremeter, tentou subir de novo. Daí a velocidade enorme com que ele atravessou a rua. E explodiu, claro, explodiu. Talvez o fato de o avião ter caído na água, a água do mar, já minimizou um pouco os ferimentos das pessoas. O piloto, infelizmente, morreu, era um piloto de grande experiência. O avião estava regular, não podia fazer táxi aéreo, mas nem estava fazendo. Estava viajando com seus proprietários, que são empresários, investidores da área agrícola de Goiás e provavelmente vinham passar alguns dias em Ubatuba. Que mais? Pronto-socorro imediato. Eu lamento dizer que os serviços de assistência médica em Ubatuba, como lá em Paraty e Ubatuba, tem um pouco melhor em Caraguatatuba. As vítimas ficaram por lá. Eu não sei se elas ficaram porque não podem ser transportadas pela gravidade dos ferimentos. Não há relatórios até agora. Os poucos médicos que lá devem estar ocupados com os feridos e não vão se ocupar em fazer
relatórios. O avião é um Citation. Eu tenho uma experiência, eu já viajei muito nesse avião. É um jato, tem 2 motores, é muito bonito, é muito confortável. E ele tem a vantagem de, sendo um jato que anda a mais de 700 quilômetros por hora, não é um Boeing, não é um avião, é menos rápido, mas é bastante rápido. Ele tem a preferência de fazendeiros, etc., porque ele pode descer em qualquer pista, inclusive pista de grama e pista de terra, o que nem todo jato pode, porque pode entrar terra nas turbinas, etc., etc. Então, é um avião muito prático, sendo um jato. Então, aparentemente, o avião estava com as suas inspeções totalmente em dia. O piloto era um homem de grande experiência na aeronáutica, né? Chovia, né? A pista estava molhada, mas parece que ele nem bateu na pista. Ele tentou arremeter, não deu tempo, por isso a grande velocidade com que ele atravessou a rua. E o local que ele caiu é exatamente no centro, no extremo do centro, um dos extremos do centro de Ubatuba, na frente desse aeroporto, que não é aeroporto, é um campo de aviação. Exatamente na frente tem aí uma pista de skate, que normalmente a garotada fica lá, uma pista pública de skate. Por pouco o avião... Uma pessoa em terra foi ferida, não se sabem as condições exatas do que está acontecendo, e chama atenção o número de acidentes dos últimos dias de aviação aqui no Brasil. Não sei se é uma coincidência, se é um fenômeno, não se sabe exatamente o que é. Então aqui o Globo dá como causas do acidente são apuradas e suspeita que o piloto não conseguiu arremeter, mas ele desceu na pista, num sentido que não permitiria ele usar a pista inteira. Então é um problema. Deixa eu ver como a Folha tratou. Destroços da aeronave de pequeno porte na Praia do Cruzeiro. Passageiros, 2 adultos e 2 crianças de família de produtor rural de Goiás estão hospitalizadas. Estadão, avião sai da pista, cruza a avenida e praça beira-mar explode na praia em Ubatuba. Piloto morreu no local, a aeronave Cessna, saída de Goiás, levava empresária, marido e 2 filhos. Os 4 se feriram, além de uma pessoa em terra. E aí tem toda uma reportagem. A televisão também ontem se esgoelou de tanto reportar esse acidente. A televisão vive de imagens, e aí havia imagens de todos os ângulos desse acidente grave. Então foi o prato do dia nessa cobertura da televisão. Jatinho saiu da cidade de Goiás com família, etc. Modelo estava registrado para serviços privados, é o que ele estava fazendo. Ele estava levando os donos do próprio avião. Um Citation 525CH que atravessou a pista e explodiu nesta quinta-feira em Ubatuba. E aí tem uma grande reportagem com todas as conjecturas do que pode ter acontecido. Então, algumas coisas que a gente sabe. A pista que ele usou, no sentido que ele usou, era insuficiente, chovia, e chovia bastante, e aparentemente ele nem tocou na pista. Não há
não há vestígios de brecada, alguma coisa assim. Ele percebeu que a pista era curta e tentou arremeter, mas provavelmente já era tarde. Essas são conjecturas, pode ter acontecido outra coisa, pode ter outros fatores que contribuíram, pode ter havido algum erro maior do piloto, pode ter havido uma falha mecânica que a gente ainda desconhece, isso vai ser desvendado nas apurações que vão ser feitas. Vamos esperar que não haja mais esse tipo de acidente nesse país enorme, que tem muitos aviões e helicópteros. Não sei se todo mundo é preparado. Esse piloto era um homem experiente, ele tinha sido capacitado para pilotar há muito tempo, conhecia esse avião, como conhecia a palma da mão. Então, olha a manchete do Globo: planeta com febre, mundo excede pela primeira vez limite crítico do aquecimento global. 2024 foi o primeiro ano a ter temperatura média elevada em mais de 1,5 graus centígrados em relação à era pré-industrial, teto demarcado no Acordo de Paris. Olha, aparentemente, tem gente que acha que não tem nada disso. Aparentemente, o ser humano está abusando da natureza deste planeta. E está abusando, contaminando, se utilizando de produtos químicos que marcam definitivamente a natureza, matam de maneira irreversível alguns deles, e os países, em função das suas economias, não querem recuar na velocidade em que devem recuar para evitar desastres maiores. Cientistas de renome atribuem esses fenômenos naturais, aí, enchentes, águas, chuvas, fogo, florestas incendiadas, flora atingida, há essa questão do meio ambiente que não está sendo, segundo eles, devidamente tratada pelo ser humano. Eu me filio a essa corrente, tudo indica que é isso. Tem gente que acha que são ciclos, não sei, viu? Não sei. Me parece que é o tratamento, e os países, a maioria dos países e a ONU adotaram essa visão que o planeta está sendo maltratado. E aí tem o caso do Maduro. Vamos entrar no caso do Maduro. O Maduro, que é o ditador da Venezuela, toma posse hoje. Toma posse. E o adversário dele, que teria ganhado as eleições, né? Eu sempre esqueço o nome dele. Marquei aqui, agora não acho. Urrutia. Gonzalo, que é um velhinho ex, eu falando de velhinho, um velhinho embaixador, diplomata e tal. Ele disse que ia lá para tomar posse. A grande oposicionista, que é esta Corina Machado, ontem, ela estava escondida na Venezuela, ela saiu da clandestinidade, apareceu, fez um discurso, e aí começam as diferenças. Dizem os adeptos dela que ela teria sido presa, depois solta. O governo, a ditadura da Venezuela, desmente, dizendo que isso é um arranjo, é uma fake news criada pela própria oposição. Quer ver? Na véspera da posse de Maduro, que foi ontem, a véspera, né?
A líder da oposição, Maria Corina, reapareceu após 133 dias escondida em um ato contra a ditadura na Venezuela. À saída do protesto, segundo aliados, ela foi detida com violência e obrigada a gravar o vídeo divulgado na internet em que disse estar bem. O governo Maduro negou e afirmou que toda acusação foi uma farsa. Agora, qual é a farsa maior? Isso que teria sido uma farsa ou o próprio governo Maduro? Agora, hoje, a situação lá é extremamente tensa, né? O presidente eleito de verdade diz que vai tomar posse, então a gente não sabe o que pode acontecer na Venezuela. Pode haver até um banho de sangue. Pode haver até um banho de sangue. A situação é extremamente tensa. O Lula, que não mandou nenhum representante mais importante, nem ele foi. Aliás, ele não poderia ter viajado, está proibido de viajar de avião por enquanto, por causa do acidente que afetou a cabeça dele. Afetou a cabeça no sentido físico, eu estou dizendo. Aí, para você não pensar que eu estou maliciando. Aí ele determinou que fosse a embaixadora do Brasil na Venezuela, em Caracas. Aí a embaixadora estava preparada. Ontem correu a notícia em Brasília de que o presidente estava relutante e podia recuar e nem mandar a embaixadora. Mas como o Brasil está em cima do muro nessa história, não condena nem descondena, está esperando o relatório das urnas para decidir, está em cima do muro, Tem, apesar da briga entre os dois, né, das bofetadas que o Maduro distribuiu no Lula, que foi leal a ele, né, aí você percebe que ainda tem uma esperança do Brasil e tal. As coisas não mudam desse jeito. Então, o Lula sempre disse que aquilo era uma democracia, porque tinha eleições. O Lula defendeu a Venezuela como democracia. Aliás, é bom lembrar para todo mundo, que um dos jornais lembra isso, que tendo eleição todo ano é democracia. Não é. As eleições são uma farsa. Por exemplo, teve uma eleição uma vez na Síria que o candidato Assad, pai desse Assad que foi deposto agora, ganhou por 109% a 0. Quer dizer, no caso do Maduro, meu Deus do céu, esse telefone aqui toca nas horas mais impróprias. Mas, de repente, até uma notícia importante, por isso eu fico com ele aqui ligado. Eu não sei onde eu estava. Eu estava fazendo o Jornal do Boris. Não, então, democracia não é ter eleição toda vez. Teve essa história do Assad que eu contei, né? E tem outras ditaduras. Cuba faz eleição, né? A China faz eleição. Vota contra para você ver. A eleição indireta na China, por exemplo. Pegam daqueles chineses lá que fazem parte do parlamento chinês, que é uma farsa, é feito para dizer vaquinha de presépio, sim senhor. Eu não sei se essa frase vaquinha de presépio ainda existe. Vocês conhecem? Existe. Vaquinha de presépio de sempre sim. Aí, já imaginou se alguém vota contra? Não tem jeito, né? Não tem jeito. Então, não é fazer uma reunião de um partido só e tentar dizer que eu sou o centro da democracia, eu salvei este país. Claro que eu não estou falando do Brasil, porque aqui a democracia
É uma coisa assim, graças a Deus, aqui entre nós, há democracia. Mas quem se diz amigo da democracia tem que ser amigo da democracia no mundo todo. Então não adianta, por exemplo, se um dirigente de um país, digamos que um país aqui na América Latina, a Conchinchina, fosse o Brasil da América Latina, tivesse um presidente da República que se diz centro da democracia e é admirador do Maduro, já se disse admirador do Hitler, é apoiador de Cuba, gosta do governo chinês, né? É a Conchinchina, não estou falando do Brasil. Então, já imaginou se isso é uma entrega de coração e alma? Democracia não é, né? Não é. Democracia é assim, liberdade de falar, liberdade de ir e vir, liberdade de investir. As liberdades, claro que com os seus devidos pesos, com os seus contrapesos, porque a pessoa não tem liberdade para matar, tem lá um código penal, não tem liberdade para caluniar, e existe a sociedade, cada país cria o seu conceito de liberdade, mas tem uma linha. O dirigente deve ser eleito, deve ter partidos políticos, sindicalismo livre, tudo isso precisa ser levado em conta. O fato de ter uma eleição por ano não representa que o país é democrático. Pela eleição, com o dinheiro e com o poder, você faz qualquer coisa. Aqui o Estadão está dizendo: a oposição denuncia intimidação a líder antes da posse de Maduro. O valor aqui é economia, gente. Vamos dar uma passeada pela economia. Sem melhora fiscal à vista, gestoras locais entram em 2025 pessimistas com o Brasil. Apesar de os preços terem atingido níveis, em tese, mais atraentes, investidores mantêm visão negativa. É a reportagem de capa do Valor. Meta, olha aí, outro bode internacional. Meta será tema de reunião entre Lula e ministros. Quer dizer, o Zuckerberg, que é o dono da Meta, é um cara poderosíssimo, resolveu aderir ao Trump. O Trump fala a motivação não é a liberdade, se sabe, mas em liberdade total. Parece que ele é o defensor, a bandeira da liberdade, mas atrás disso tem outras coisas, como poder caluniar, inventar, mentir. Pelo menos é a análise da grande maioria dos analistas independentes. Deixa eu dar uma lidinha para você aqui. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou a decisão de Mark Zuckerberg, CEO da Meta, de acabar com o sistema de checagem de fatos no Facebook e Instagram. Ele disse que a questão, Lula, é extremamente grave e será tema de reunião hoje no Palácio do Planalto. O vice-presidente Geraldo Alckmin defendeu a aprovação do projeto de lei 2630/20, que trata da regulamentação das redes sociais e a atuação do judiciário como forma de combater os impactos do fim da checagem. Esse fim da checagem, por enquanto, está restrito aos Estados Unidos, mas se ele fez lá, provavelmente esse modelo vai se espraiar pelos tentáculos das suas empresas, do Zuckerberg, pelo mundo. Esse projeto, o problema é o seguinte: se você a quem você entrega a filtragem pode virar censura, é todo um problema, né? Essa tal regulamentação, e os governos pensam em se proteger. O governo é amigo da liberdade até a letra B.
né? Amigo quando não atinge os seus interesses. Tem gente que acha que tem interesses patrióticos, que o jornal não devia revelar determinadas coisas que depõem contra o país, que isso enfim. Deixa eu ver aqui. Com chuva e mais turistas, litoral de São Paulo chega a 51 praias impróprias. Há uma semana havia 38 locais desaconselhados. Praia Grande e São Sebastião tem mais pontos impróprios. São Sebastião abriga algumas praias da elite paulistana. Tem umas casas muito bonitas lá. Imagino que essas casas tenham sido conquistadas com o suor dessas pessoas, né? É uma diferença ter casa bonita com piscina e tudo produto do seu trabalho, do que gente que, sei lá, trabalhou numa companhia petrolífera, foi CEO de uma empresa pública, gerenciou uma obra de algum país aí, não sei. Olha o Estadão vociferando: Lula quer se apropriar do 8 de janeiro, que eu disse ontem. Desculpe o Estadão. Assim como Bolsonaro pretendia capturar o 7 de setembro, o petista fez de tudo para transformar a data do ataque à sede dos três poderes em louvação a si e ao PT como esteios da democracia. Foi isso que aconteceu ontem, gente. Foi isso que aconteceu ontem. Quer dizer, o Lula quis transformar. Tem gente que diz, olha, não, diga não, aprenda a dizer não. Transformar essa cerimônia que ele bolou ontem numa tentativa de dizer: eu sou a democracia, eu sou a democracia. As coisas não são assim como ele quer, as coisas mudam. Lula convoca reunião para discutir isso tudo. Aí ontem ele visitou a galeria dos ex-presidentes e soltou lá umas frases que não ficaram bem. Por exemplo, classificou o Temer de golpista, olhando lá a fotografia do Temer, falou do Bolsonaro. O Temer é do MDB, que está no governo dele, e de quem ele pode depender mais para frente, né, no arranjo que está sendo feito para ele ser novamente candidato à presidência da República. Ser não, ele é. Agora, se isso vai demorar, se isso vai vingar, eu não sei. Está pegando fogo na Califórnia, você viu? Fogo na Califórnia, Los Angeles, uma coisa terrível, E aqui, algumas cidades no Espírito Santo, a televisão mostrou ontem. São Paulo mesmo teve inundações. A previsão do tempo em algumas regiões do Brasil é péssima em termos de água. Pequenas cidades históricas de Minas Gerais. Pessoal, vocês têm o nosso... Eu fico muito sentido, eu fico muito triste com essas coisas que eu vejo e tal, apesar de ser jornalista e acompanhar isso há mais de 60 anos. Mas isso ainda me magoa muito, né? Eu me sinto no lugar dessas pessoas. Novo relatório da PF não deve mudar cronograma da PGR sobre denúncia a Bolsonaro. Eu não sei se vai sair o passaporte dele, vão deixar ele viajar para os Estados Unidos. É um abacaxi, porque ele foi convidado para a posse do presidente Trump. Tetos de juros do consignado sobe para 1,80 ao mês, parabéns, né? E você vê que não subiram os impostos, mas a Receita vai dar uma arrochada nesses escapezinhos que as pessoas dão, né? E vai impor a lei com os bancos, exigindo
de um limite de R$ 5.000 para pessoa física. O que você gastar mais de R$ 5.000, o banco tem que informar a Receita. Portanto, se você é descuidado, tome cuidado. Nossa, chegamos ao fim tem muita coisa ainda. Infelizmente, não podemos noticiar tudo. Quem tomou cafezinho conosco, muito obrigado pela sua companhia. Darcy Vitorino, Rodrigo da Silva, Adão Alves, Reinaldo Menezes, Getúlio Davi, Marines Andrade, Richeli Abreu, Lídia Machado, Marcos, como é que é? De Pintor, estranho, De Pintor, Renato, melhorou, Renato Janderi, Adiel Paulino, Felipe Vicente, Vinícius Eduardo, Rosaldo Gonçalves, Guilherme Maioli, de Farroupilha, Rio Grande do Sul, Edmilson Santana do Rio, Ricardo Teixeira de Rondonópolis e Renato Dumel de Tangará da Serra. Aonde é? Vocês não sabem. Diga o seu estado, porque aqui nós somos todos, inclusive um bando de ignorantes, e a gente não conhece todas as cidades brasileiras, devíamos conhecer. Eu não sei onde é Tangará da Serra, vou procurar saber. Hã? Mato Grosso. Olha. Ei, Google, parabéns. Pessoal, tenham um bom fim de semana, espero que as coisas, essas coisas todas aí que estão perturbando quem acompanha a política, perturbando a população que nem está consciente do que pode acontecer com ela, do Brasil e de outros países. Eu desejo, então, esse fim de semana de descanso. Convido você para estar conosco na segunda-feira em todas as plataformas, sempre lembrando que é preciso passar o Brasil a limpo. Bom dia.